Boa noite, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais uma live do Programa de Laranja da Fundação Solidariedade. Eu sou Jaime Dias, sou coordenador de campo da Solidariedade no Brasil para o Projeto de Laranja. Se você que está nos assistindo não conhece a Solidariedade, nós somos uma organização internacional da sociedade civil que atua há mais de 12 anos no Brasil no desenvolvimento de cadeias agropecuárias que sejam socialmente inclusivas, ambientalmente responsáveis e economicamente rentáveis. Atualmente, nós desenvolvemos projetos de sustentabilidade com diversos parceiros nas cadeias de algodão, café, cacau, cana-de-açúcar, erva mate, pecuária, soja e, claro, com a laranja. Esse evento é parte do projeto Fruto Resiliente, que a Fundação Solidariedade está desenvolvendo com produtores de laranja junto a parceiros do setor citrícola. O projeto tem como objetivo incentivar e promover práticas mais sustentáveis a produtores de laranja nos estados de São Paulo e Minas Gerais, através de treinamentos e assistência técnica gratuita. Se você tiver interesse em saber mais, entre em contato conosco pelo telefone ou WhatsApp que estão na descrição desse vídeo. Hoje, o tema do nosso evento é segurança do trabalho em pequenas propriedades. Este compõe uma série de outros vídeos, cartilhas e podcasts sobre diversos assuntos voltados a orientar o produtor rural. Para falar sobre esse tema da nossa live de hoje, convidamos o especialista, engenheiro florestal e de segurança do trabalho, Fabrício de Freitas, que possui mais de 10 anos de experiência em segurança do trabalho em pequenas propriedades. Fabrício, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu espero que esse bate-papo seja muito proveitoso aos nossos espectadores. Jaime, primeiro, obrigado a você pela moderação aí, obrigado pela solidariedade e parabéns pelo projeto. Não tenho dúvida que isso vai fazer diferença significativa na vida dos produtores rurais, especialmente para os pequenos produtores. Sem dúvida, Fabrício. Esse evento deve durar mais ou menos 1 hora. Se vocês que estão nos assistindo tiverem alguma dúvida, por favor, utilizem o chat do YouTube, que a nossa equipe vai coletar as perguntas e vamos trazer para a nossa conversa aqui no bate-papo. Vamos conduzir aqui esse nosso encontro como um bate-papo, Fabrício, a fim de esclarecer e abordar temas voltados à segurança do trabalho sobre o dia a dia do produtor rural e de todas as pessoas que estão nos assistindo, tá bom? Olha, eu quero te fazer uma pergunta nesses mais de 10 anos de experiência que você tem trabalhando com produtores rurais. É o seguinte, a mudança da visão que a gente tem de segurança do trabalho. Antigamente, a gente ouvia falar já, né, que a segurança do trabalho já estava presente em setores industriais, né? Hoje, a gente já enxerga ela presente em propriedades rurais, muito em propriedades grandes, mas a gente sabe também tem em propriedades pequenas. A que se deu essa transição, Fabrício, essa mudança no cenário? Como que você enxerga isso? Jaime, primeiro, eu acredito muito que nós tivemos uma evolução significativa no contexto de responsabilidade com a segurança do trabalho para colaboradores do campo, tá? Mas, embora tenha se falado muito de segurança no trabalho nas atividades rurais, muito mais recente, mas isso não é tão recente assim, tá? Se a gente for pensar em segurança do trabalho no Brasil, as primeiras regulamentações sobre acidente de trabalho ocorreu lá atrás, 1919, com a Lei 3724, tá? Aí depois chegou, né, a CLT, que aí começou a falar um pouco mais sobre os direitos trabalhistas, tá? E claro que nesse cenário e nesse contexto histórico, a gente estava falando de construção civil, de indústria, como você bem disse, tá? E aí, muito tempo depois, que se começou a falar sobre segurança do trabalho no campo com o Estatuto do Trabalhador Rural, tá? Em 1963, Lei 4214.
E, claro, né, como a gente está falando sobre melhoria contínua e se entendeu que a atividade no campo também tem risco, né, tem exposição a risco, assim como qualquer outra atividade na cidade, criou-se, né, aí sim a gente está falando de uma evolução significativa, criou uma norma regulamentadora especificamente para o trabalho rural, tá? Em se tratando de segurança do trabalho, que foi a NR31, a primeira edição da NR31, pelo Ministério do Trabalho. E, claro, aí passou todo esse tempo, em 2020 nós tivemos uma reformulação da NR31, que considerou esse cenário de mudança, entendimento macro, né, de riscos e exposições que tínhamos no campo, e ficou mais prático para o produtor, né, entender que não, temos muitas normas regulamentadoras, mas nós temos uma norma específica para os produtores rurais, para os trabalhadores rurais, tá? Eu não tenho dúvida que a gente do campo tem aprendido diariamente, né? E, infelizmente, em muitos casos, tem aprendido na dor, né? Quando eu digo aprendido na dor, não trabalhar preventivamente. A gente costuma dizer, a gente da área de segurança do trabalho, que a gente se chama de prevencionista, né? Até porque eu acredito piamente que é assim que a gente tem que trabalhar com segurança do trabalho, com prevenção, que quando a gente tem um episódio que, infelizmente, temos vítimas, né, dentro desse episódio de trabalho rural, é onde a gente começa a agir, né, criar uma medida preventiva para que não exista uma próxima reincidência. Então, acredito que tivemos, sim, uma evolução e que, nesse contexto histórico, hoje nós estamos num cenário muito mais favorável e com produtores rurais, que seja grande, médio e pequenos produtores rurais, muito mais engajados com o tema segurança do trabalho, tá, Jair? Não, legal, Fabrício, obrigado. É porque realmente é muito interessante a gente entender, né, essa mudança no cenário, né, que antigamente já tinha segurança nas indústrias, locais que haviam muitas pessoas trabalhando, né, e hoje, falando em propriedades rurais, já não é mais como antigamente, né, Fabrício, onde só se plantava e colhia, né? Hoje as propriedades são vistas como uma indústria rural, independente do tamanho, se é grande, se é pequena, se tem muitos trabalhadores, se não tem, né? Então, emendando no contexto dessa primeira pergunta que eu te fiz, essa primeira abordagem que você trouxe aqui para a gente, você acha que no contexto do contexto histórico, né, da segurança no trabalho, nós tivemos uma evolução para o bem ou para o mal? Como que você enxerga isso? Sem dúvida, para o bem, tá? É claro que todo o processo de melhoria, toda condição nova que traz para tentar trazer um saldo positivo, né? É claro que nós temos alguns percalços no meio do caminho, mas reforçando, o saldo é positivo, né? Hoje, repito, até da primeira fala, nós temos produtores, nós temos agricultores, agricultura familiar, enfim, o trabalho no campo, além de estar cada vez mais tecnificado, ele está muito ligado no mercado, né? Então, nós temos informação a todo momento e a partir do momento que você tem informação, você cria uma responsabilidade, né? Eu sempre acreditei que o trabalho de extensionista, ele sempre tem que vir antes de qualquer tipo de sanção, né? Você não pode simplesmente punir qualquer atividade sem antes levar informação, conhecimento. Então, a partir do momento que estamos levando isso para o campo, os produtores estão entendendo que isso é uma responsabilidade mútua, porque não é só dele, a gente está falando de direitos e deveres, é assim que eu acredito, numa atividade produtiva, assim que eu acredito em atividade e trabalho seguro, que precisa ter a responsabilidade do produtor, do empregador, mas precisa ter, sim, o comprometimento do empregado, até porque está sendo despendido tempo, investimento, conhecimento, né? E esse tempo despendido e investimento feito para os trabalhadores rurais, assim, feito pelos empregadores, eles devem ser considerados e com responsabilidade das duas partes, tá? Então, eu acredito que o saldo é positivo, veio essa evolução, esse contexto histórico trouxe muitas melhorias,
né, tirou o anonimato dos produtores rurais, especialmente os pequenos produtores rurais, que estão mais informados, e temos, inclusive, muitas instituições, né, que levam conhecimento, assim como a Solidariedade faz, que eu acho um trabalho extremamente importante, que traz essa informação para o produtor, e esse comprometimento é imediato a partir que ele tem o conhecimento e sabe como fazer. Tá? Eu acho que a resposta de tudo é isso. Claro que nós temos que separar produtores comprometidos e produtores que estão atendendo uma demanda, né? Acho que a gente, no decorrer da nossa conversa, a gente pode falar um pouco mais disso, mas a partir do momento que produtores responsáveis, comprometidos com o seu trabalho, com as pessoas que ali estão envolvidas, e tendo conhecimento, sim, ele vai aplicar e vai fazer com que seus colaboradores executem sua atividade com segurança, que vai ser bom para todo mundo. Legal, Fabrício. Agora vou trazer uma questão um pouco apimentada para você. O projeto Fruto Resiliente, ele visa assistência técnica gratuita para os produtores rurais. Os nossos extensionistas estão no campo, né, no dia a dia, acompanhando os produtores rurais, fazendo uma verificação na parte ambiental, na parte social e na parte produtiva, né, na propriedade. A segurança do trabalho, ela é abordada no nosso perfil social, né? Então, é muito comum, quando a gente está em campo, o nosso extensionista, ele conversando com o produtor rural, quando vem abordar essas questões de segurança do trabalho, é muito comum o produtor falar, olha, eu já trabalho com isso há mais de 30 anos, e agora você vem chegar aqui na minha propriedade falar que eu tenho que mudar a minha forma de trabalhar, sendo que deu certo há 30 anos, e eu vou mudar logo agora. Fabrício, o que você tem a me dizer sobre essa abordagem? Eu conheço um pouco da sua trajetória profissional, eu sei que você já trabalhou gerindo equipe de campo, que eu ouvi essas mesmas questões que eu ouço dos meus colegas que estão em campo, eu sei que você já trabalhou como gestor de grupo de fazendas na parte de segurança do trabalho, eu imagino que essa não seja uma frase tão estranha para você, né? Eu sempre fiz isso a vida inteira, e por que agora eu vou fazer diferente? É mais comum do que parece. Mas eu não me espanto e acho que é natural que as pessoas, a partir do momento que chegam a uma necessidade de mudança de comportamento, elas se assustem, né? Agora, a gente está falando de um assunto muito sério. Segurança do trabalho, quando a gente fala segurança do trabalho, a gente está falando de segurança de um trabalhador, de uma pessoa, né? Independente se seja o trabalhador, se seja o empregador, a gente está falando de pessoa. E o prevencionista é assustador ter essa percepção, porque a gente não quer que o mal ocorra, né? A gente sempre aborda um assunto que serve para reflexão, né? Colocando uma situação de exemplo, um motorista de um veículo que está acostumado a pegar a rodovia, ele anda ali a 150 quilômetros por hora há 20 anos, não sei se você citou 20 ou 30, mas independe, pode ser só um ano, né? Depender da frequência. Aí uma pergunta que eu faço, né? Será que está mais perto ou mais longe de acontecer um acidente? Né? E é claro que está mais perto. Ele deu sorte até hoje, né? Essa condição não é uma condição segura, né? O que ocasiona um acidente é uma condição insegura e um ato insegura, né? Nesse caso que eu dei exemplo, nós temos as duas situações. Então, é sim uma necessidade de mudança de comportamento. Aquilo que eu disse, né, os prevencionistas são taxados como chatos, e é claro que isso depende muito de abordagem, eu sempre primo pela abordagem focada no respeito, porque nós estamos falando de pessoas extremamente diferentes, né, culturas diferentes, em regiões diferentes, costumes diferentes, e chegar com uma mudança de comportamento, né, tentar aplicar uma cultura de segurança, né? Quem trabalha com segurança fala disso o tempo inteiro, em todas as empresas, qualquer profissional de segurança do trabalho fala isso, que é a tentativa de criar uma cultura de segurança. E criar cultura de segurança é isso, trazer para você a responsabilidade de compartilhar, né? A gente sempre diz
que todo acidente pode ser evitado. Todo e qualquer acidente pode ser evitado. Mas para ele ser evitado, você tem que fazer uma análise prévia do seu trabalho, né? Para saber que tipo de exposição que você estará exposto para tomar as medidas preventivas, né? Esse exemplo do carro é um caso prático, né? E não adianta uma educação simplesmente falada. Às vezes tem que ser compulsória, tá? Que a gente chama de bloqueio, né? Não adianta, os comunicados visuais, eles são muito bonitos, são necessários, importantes, mas se a pessoa não tem o costume e o hábito, em algum momento, né, se ele não acreditou na mensagem, ele vai cometer um desvio. E é esse desvio que ele vai cometer que, infelizmente, ele vai ter uma lesão leve, ou uma lesão mais grave, né, uma lesão permanente, ou, infelizmente, chegar até ao óbito, né? Então, aculturar as pessoas para que o trabalho preventivo não é uma demanda de uma responsabilidade técnica, né? Nós estamos falando de um valor, que é a vida dessas pessoas que estão expostas a esse risco. Então, esquece de que 30 anos você faz isso, que nunca aconteceu, que está mais próximo cada vez de acontecer. Basta apenas um dia, né, Fabrício? É por isso que eu até gosto de usar o termo, ao invés de segurança do trabalho, segurança no trabalho, né? É no dia a dia, tem que estar presente no dia a dia, na execução, né, das atividades, tanto em campo quanto em indústria, né, de trabalho em geral. Complementando o que você falou, não basta um dia não, tá, Jaime? Um desvio basta 1 segundo de desvio. Tá? Você pode ter um comportamento seguro a sua vida inteira. Se você fala, não, eu vou fazer isso rápido, né? E não está equiparado com os seus equipamentos de proteção ou coletiva, né? Ou trabalhando numa condição segura, vai acontecer um acidente e vai ter uma consequência talvez leve, mas pode ser grave e chegar a óbito, sim. Sim. Eu gostaria de reforçar o convite para você que está nos assistindo, que acesse o Citrus Conecta, assista ou baixe os materiais que estão disponíveis, ou entre no nosso grupo de WhatsApp para receber materiais e informações exclusivas. Os links estão todos aqui na descrição do vídeo. Aproveito para falar também, aproveitem o nosso chat do YouTube, mandem perguntas para a gente trazer aqui para o nosso bate-papo. Vocês são super convidados para estar interagindo com a gente. Fabrício, nesses mais de 10 anos de estrada e vivência que você tem em segurança do trabalho em atividades agrícolas, o que você enxerga que seja importante para que a segurança do trabalho seja tratada com seriedade? Esse é uma boa pergunta, tá, Jaime? Porque aquele velho ditado de seguir pelo exemplo, né? Eu sempre, quando falo de segurança para colaboradores ou para gestores, eu sempre associo uma paternidade, né? Pelo meu caso de ser pai, mas pode ser maternidade, independe. A gente tem que tratar as pessoas, né, com responsabilidade, tá? E responsabilidade, ela está envolvendo exemplo, tá? Quando você dá uma recomendação por uma questão de atendimento de norma regulamentadora ou para atendimento de um requisito legal, mas você não cumpre com essa determinação, com o que você está recomendando, sinal que você não acredita nessa recomendação, né? O exemplo que eu dou sempre de filhos é porque se você diz para o seu filho não executar alguma tarefa, dizendo que aquilo vai ocasionar algum problema, algum risco, algum acidente, e ele vê você fazendo, ele vai te apontar. Eu digo isso porque eu educo meu filho e ele me repreende quando eu cometo meus desvios em casa. Assim é no campo, tá? Eu sempre acreditei, na verdade, vivenciando, experimentando isso na vida no campo, que a partir do momento que gestores, né, do seu negócio, eles acreditam e recomendam, para isso funcionar, tá, com seriedade, ele precisa implementar, ser o primeiro implementador daquilo que ele está orientando
que deve ser feito, tá? Isso eu estou falando de pequena propriedade, isso independe, tá? Se tem um colaborador ou se ele tem 200 colaboradores, isso independe. 200 colaboradores vai ver o desvio de um colaborador vai ver o desvio do gestor. Eu sempre acreditei na escala, tá? De alta gestão para baixo, tá? Então, se você, que é o dono do seu negócio, está recomendando que seja feito, você tem que ser o primeiro a seguir a sua proposição, tá? Porque senão isso não vai funcionar e muito pior, né? Além de não funcionar, você não fazer com que conquiste a confiança desse colaborador, desse trabalhador que está sendo exposto ao risco, você também está correndo risco, né? Se você vai a campo verificar, inspecionar se o seu colaborador está ou não usando EPI, você entra dentro de uma lavoura ou de um palmar, né, de laranja sem a sua perneira, né, a sua polaina, cada região se usa um termo, né, que é aquela proteção de perna contra peçonhentos. Em algum momento, é o que eu disse na pergunta anterior, sobre quanto mais tempo se tem numa exposição a risco sem acontecer, mais próximo está de acontecer. Tá? Então, se vai recomendar, a primeira coisa a se fazer é seguir pelo exemplo. Tá? Eu acho que a maior seriedade que se pode observar no campo por parte do colaborador é o empregador dar o exemplo. Tá, Jaime? Legal, Fabrício, excelente resposta, muito obrigado, viu, pela sua explanação. Olha, a próxima abordagem que eu vou fazer é o seguinte, não era o meu foco trazer aqui para esse nosso bate-papo, falar sobre segurança do trabalho, o que cobra a legislação, ou sobre abordagens de fiscais em propriedade rural, sabe? O objetivo não era esse, né? Fazer com que os espectadores, trabalhadores ou até produtores rurais entendam a segurança do trabalho como importante de fazer para que eu não seja notificado por um fiscal do Ministério do Trabalho. Mas eu gostaria de saber o seu ponto de vista sobre a segurança no trabalho para atender legislação versus a segurança do trabalho para proteger vidas, para salvar vidas. É uma excelente pergunta. Eu acho que todas estão sendo, na verdade, mas essa leva uma reflexão extremamente importante para as pessoas colocarem na balança, né, para os empregadores de pequenas propriedades, grandes, qualquer pessoa, qualquer espectador que tiver, qualquer empregador, né, que coloque um trabalhador numa função que tenha exposição a risco, observar. Hoje nós temos, assim, inúmeras empresas, né, consultores, especialistas muito competentes, e hoje eles estão trazendo uma abordagem que, no fundo, não deixa de ser importante, mas que, aos olhos de um prevencionista, de uma pessoa que requer empatia pelo próximo, né, respeito para com o próximo, né, porque não é só a vida dele que é importante, a do próximo também ele tem que observar, né? Então, hoje, as proposições de melhoria dentro de um contexto de trabalho seguro vem muito focado em economias que se faz com a implementação do trabalho seguro, implementação de normas regulamentadoras, contratação de serviços, etc., né? E enquanto, particularmente, eu acredito, e onde eu já vi funcionar o trabalho seguro, está indo num caminho oposto, não está observando simplesmente esses números, tá? Que é claro que a partir do momento que você implementa um trabalho seguro, você tem sim uma série de benefícios, inclusive econômicos. Isso eu estou falando de médio e longo prazo, que as pessoas não querem fazer o investimento de um trabalho seguro no momento, mas no futuro isso vai vir em sanção, né, do Ministério do Trabalho, penalidades e multas, e até mesmo um filho lá na sua folha, né, a partir do momento que um trabalhador tiver uma doença de trabalho, uma lesão permanente, isso é uma pena. Essa visão é um tanto triste de se observar, mas é uma realidade. Mas eu gosto sempre de focar e direcionar essa visão para empatia e valor às pessoas, né? Eu acho que
produtividade, produção, sem dúvida nenhuma, ela tem que existir, né? O saldo tem que ser positivo no final do mês, né? Para o produtor, para o trabalhador, mas, embora para muitos a prioridade é o trabalho, é a produção, né? A produtividade, o saldo econômico que vem ao final do mês, nós estamos falando do principal valor do negócio, que é o capital humano, né? Que são as pessoas. Uma vez, conversando com um time numa propriedade rural, o pessoal levou um susto quando eu falei assim: vocês acham que aqui a prioridade é vocês? Não, a prioridade é a atividade produtiva, vocês são o valor desse negócio, né? Então, quando você fala que esse é o valor, é a hora que você entendeu, né? Que se você entendeu que o valor são as pessoas, você vai executar a sua atividade dando toda a condição para que essa pessoa vá ao trabalho e volte com a sua integridade física, mental, e que não tenha nenhuma consequência futura de doença do trabalho. Afinal, essas pessoas também têm família, assim como os empregadores, e todo mundo quer, ao final do dia, chegar em casa e estar bem e íntegro, né? Bacana, Fabrício, era isso que eu queria ouvir, era essa resposta que eu queria ouvir, que queria que ficasse frisado nos nossos telespectadores, que segurança do trabalho está muito além de conduzir com segurança, estou cuidando da minha vida, eu estou muito mais do que fazendo o trabalho, simplesmente usar, fica bonito o termo, né? Estou fazendo com segurança. Não, eu estou cuidando da minha vida, eu estou cuidando da vida do meu colega de trabalho, é um pai de família, é um filho, né? Muito interessante, muito bacana. E só para complementar essa resposta, que eu acho que é muito importante, segurança do trabalho não dá para se agarrar em religiosidade, não, tá? Eu digo isso no sentido de não adianta você, no início de uma atividade laboral, que você vai colocar seus colaboradores em risco e pegar na mão e orar o Pai Nosso, que Deus não vai ajudar se você tiver sem os seus equipamentos de proteção, não, tá? Se você não tiver treinado, capacitado e protegido, tá? Ele vai te ajudar, sim, se você estiver seguindo todas as recomendações de segurança e com o seu time, com os seus colaboradores, os empregadores, todos seguros, tá? Precisa ter seriedade para tratar sobre esses assuntos normativos, principalmente, porque é muito bonito, né? Eu acho que é importante, fé é muito importante ter, eu tenho fé em Deus, mas a gente tem que fazer a nossa parte, e aquilo que eu falei lá atrás sobre comunicado, ele não salva a vida, o que salva a vida é um bloqueio, tá? Se você colocar aqui uma chave de energia, tem um risco de choque elétrico, se você não trancar ela, uma criança que estiver passando ali, ela não vai saber ler, vai abrir e vai ter um acidente. Então, tratar com seriedade, porque só orar o Pai Nosso não vai funcionar. Sim, sim. Fabrício, eu também sou da área de segurança do trabalho, então, falando, né, em propriedades rurais, considerando esse setor um pouco mais atrasado do que as indústrias, né? Mas não que a segurança do trabalho não seja importante ali também, que a gente já comentou aqui, que é tão importante quanto, né? Falando em legislação, Fabrício, como eu disse, eu sou da área, né? Chego numa propriedade rural que eu falo, que eu questiono, né? Que eu pergunto ao produtor, olha, aqui vocês têm o PPRA, tem o PCMSO, qual que é a importância desse documento? O que são esses documentos? Quem são os especialistas que podem fazê-los? Você realmente os considera importantes? Claro, claro. Na verdade, se você for observar, esse programa de gerenciamento de risco, que hoje não é mais o PPRA, né, passou a ser o PGR, lá da nova NR1, ele trata, né, do gerenciamento dos riscos, né? Na própria NR31, ele faz a menção, na própria norma fala que você não precisa necessariamente ter
um especialista para desenhar a exposição de risco. Você vai precisar do especialista lá, do médico do trabalho, para desenhar o seu PCMSO, para dizer que o risco que está apontado aqui, ele é X, então eu vou recomendar o exame X para ser executado. Agora, eu acho um tanto arriscado, né, uma norma deixar abrangente, não citando quem seria o responsável para fazer uma abordagem de risco, sendo que nós temos especialistas, né? Então, eu recomendo, sim, que busquem um especialista em segurança do trabalho, que seja um técnico de segurança, que seja um engenheiro de segurança, para fazer um mapeamento de risco da sua atividade, se você tiver um colaborador, tá? Muito mais que isso, se você não tiver nenhum colaborador, tá? Se você for executar a atividade, você vai estar exposto ao risco. Então, você precisa conhecer a exposição do risco da sua atividade para você fazer aquilo que a gente falou anteriormente, agir preventivamente. Aí eu estou falando de programa de gerenciamento de risco e trazer na pauta também a questão das ordens de serviço. Eu acho que já disse no início da fala a respeito de direitos e deveres, tá? Eu preciso ter o meu mapeamento dos riscos da minha atividade, mas eu preciso capacitar os meus colaboradores para eles terem entendimento dessa exposição, que nível de exposição ele está nessa atividade que ele vai executar, para ele entender que tipo e importância que tem o equipamento que ele vai usar para se proteger, que seja individual ou coletivo. Tá? Não adianta eu fazer todo esse mapeamento para entregar para uma fiscalização, né? E quando eu pergunto para o meu colaborador se ele conhece o risco que ele está exposto, ele não conhece, né? Então, você precisa, acima de tudo, aí nós estamos falando da prioridade, treinar essas pessoas, capacitar e dar condição segura para eles executarem as atividades dele. Agora, pensando no lado de segurança jurídica para as pequenas propriedades, que seja, ele precisa também ter uma documentação legal para ele se proteger, né? Porque a gente está falando, reforço aquilo que a gente falou mais cedo, sobre diversidade de pessoas. Então, tem pessoas que têm, sim, má fé e boa fé. Tá? Então, você não confie na boa-fé de alguém que está propondo, você tem que confiar naquilo que você está entregando. É o que a gente chama em auditoria de evidência e evidência, né? Se chega um fiscal do trabalho e pede para analisar uma documentação de trabalho seguro, os documentos de segurança, e você diz para ele que tem, aí ele vai falar, não, isso é evidência, você está, né, sendo evidente que tem, ele quer ver a evidência, né? Traz a documentação que eu quero ver e quero ter um diálogo com o colaborador para ver se ele tem o entendimento desse material que foi construído, né, investido, se ele está inteirado sobre o assunto e se ele foi não só capacitado, mas recebeu os materiais para ele ter uma condição segura no trabalho, tá? Não, legal. Mais uma vez, eu gostaria de reforçar o convite para você que está nos assistindo, que acesse a plataforma Citrus Conecta e assista ou baixe os materiais que estão disponíveis. Aproveita também para entrar no nosso grupo de WhatsApp para receber materiais e informações exclusivas. Os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. Aproveito para falar mais uma vez, mande perguntas para a gente trazer aqui para o nosso bate-papo. Fabrício, como eu te disse, o projeto Fruto Resiliente ele é voltado para atender pequenos e médios produtores, onde é muito comum a gente chegar nas propriedades e terem apenas, talvez, o produtor e a esposa dele, né, trabalhando ali. Como você vê a segurança do trabalho em um ambiente onde quem realiza é o próprio produtor, não tem funcionário? Ele deve se preocupar com a segurança também? Sem dúvida, sem dúvida. Se ele falar que ele só vai atender uma demanda legal se ele tiver um trabalhador, ele está assumindo que não está preocupado com a integridade física dele. Eu acredito que, primeiro de tudo, ele tem que entender aquilo que eu falei sobre acreditar naquilo que se recomenda, né? Se ele tiver um colaborador, ele vai recomendar,
Se for ele que vai executar a atividade, ele tem que garantir que ele está executando uma atividade de segurança. Agora, é claro, né, aí a gente foge um pouco de embasamento legal, né, de determinações dentro da norma, porque a gente está falando de um trabalho do empregador, né, não é do trabalhador rural contratado, mas ele deve sim, acredito que ele deve sim, a minha recomendação é essa, que ele busque um especialista, caso ele não tenha um treinamento ou conhecimento, que ele busque um especialista para fazer esse mapeamento de risco e se equiparar de proteção dentro da sua propriedade, para ele não ter nenhuma surpresa, para a família dele não ter nenhuma surpresa, Jaime, tá? Eu reforço, segurança do trabalho é no trabalho. Se a exposição existe, ela deve ser precavida, sim, para você não ter nenhuma surpresa negativa, assim. Nesse mesmo contexto, Fabrício, no setor citrícola, no nosso principal público, né, o pequeno produtor, como eu disse, muitas vezes é muito comum você chegar na propriedade, ter apenas o produtor trabalhando, ou às vezes o produtor e a filha, ou o produtor e a esposa. No entanto, para a colheita da laranja, o produtor precisa de reforço. Então, muitas vezes ele contrata uma empresa ou um empreiteiro que aí vai chegar de repente na propriedade dele 10, 15, 20, 30 trabalhadores para ficar por determinado período, 15 dias, 10 dias, 20 dias. Eu queria saber de você, nesse contexto de colheita de laranja, sobre esses funcionários que estão ali através de um empreiteiro, o produtor rural tem alguma responsabilidade sobre a segurança daqueles trabalhadores na propriedade dele? Jaime, nós estamos nos adventos da responsabilidade socioambiental, né? Para muitos, essa sigla pode ser nova, ESG, mas ela envolve, né, o comprometimento e responsabilidade social, ambiental e governança como um todo, né, do seu negócio. O mundo está de olho nisso, né? E pensando aí nos citricultores, que são fornecedores para alguma indústria, muito provavelmente, a indústria está de olho nisso porque o consumidor final está de olho nisso, tá? Sobre responsabilidade social, né? Eu até aconselho e recomendo que as pessoas tiverem a oportunidade de dar uma lida, uma inteirada sobre a NBR 16.001, que ela fala sobre responsabilidade social. E quando fala sobre responsabilidade social, ela fala de corresponsabilidade, tá? Às vezes, você não tendo a responsabilidade legal da criação do CSTR, que é o Serviço Especializado em Segurança no Trabalho Rural, que nada mais é do que, assim, a NR31 tem um quadro que fala o quantitativo de técnicos de segurança que você tem que ter, ou se você precisa ter um engenheiro de segurança, ou se você precisa ter também um enfermeiro ali dentro da sua propriedade, a depender do número de colaboradores, tá? Independente desse quadro, quando você coloca gente dentro da sua propriedade, né, acima de X colaboradores, né, você primeiro tem que enxergar isso, que está sendo previsto lá dentro do quadro do CSTR, entender se esse contratado seu que está dentro da sua propriedade, ele está cumprindo com as normas regulamentadoras, tá? A NR31, ela traz uma flexibilidade, né, para empresas que têm abaixo de 50 colaboradores, sobre a não necessidade de você ter um CSTR ou um técnico de segurança dentro da sua propriedade com esse número, abaixo de 50. Mas ela dá uma recomendação para que você tenha conhecimento para dar a recomendação de segurança. Quando ela fala que você tem que ter o reconhecimento e capacitação para entender sobre os riscos ocupacionais do seu negócio, naturalmente ela está te obrigando a se capacitar. Quando ela te obriga a se capacitar, ela faz a menção que está falando lá, inclusive lá na Comissão Interna de Prevenção de Acidente, que você tem que seguir até mesmo a carga horária, tá? Então, a partir desse momento, é que você entende a corresponsabilidade. Eu imagino que qualquer negócio, pequenos produtores, eles não querem correr o risco de ter um contratado dentro da sua propriedade e ter um óbito dentro da sua propriedade, mesmo que seja terceiro, porque foi dentro da propriedade. A gente chama isso
se tiver alguém, espectador na área jurídica, vai entender sobre responsabilidade objetiva, né? Se eu estou bem, assim como acontece na área ambiental, né? Eu também sou da área ambiental, a gente fala muito isso, né? Aconteceu algum dano ambiental aqui, mas foi o terceiro, né? Tá, o terceiro vai pagar pelo que cometeu, mas você vai pagar por não ter se precavido. Assim acontece na segurança do trabalho, tá? Então, a recomendação é que, sim, ele deve entender se o proprietário dessa empresa terceira que ele está contratando está dando as recomendações corretas, seguindo as normas regulamentadoras e atendendo os requisitos normativos, principalmente se eles estão equiparados de proteção individual ou coletiva, a depender dessa atividade, tá, Jaime? Legal, Fabrício. Olha, aproveitar aqui para dizer e agradecer todo mundo que está nos assistindo. Os espectadores estão interagindo bastante nesse nosso bate-papo. Vou até trazer aqui algum dos comentários, algumas perguntas, tá? A gente tem o Cláudio Leal, lá do Rio de Janeiro. Ele vem comentando que trabalha com pessoas que têm mais de 30 anos de serviço e não consegue implementar a segurança do trabalho no setor dele. Aí ele vem dizendo que a gente já deu dica de como ele chegar nessas pessoas. Valeu, Cláudio. Obrigado, viu, pela participação. A gente tem também a do Vinícius Bassan. Ele diz que na área de segurança pública também é um desafio submeter a equipe ao uso de EPIs, pela resistência dos mais antigos de profissão. Haja vista o costume nativo de trabalhar sem esses equipamentos, né? Ô Fabrício, agora tem um espectador, ele mandou uma questão aqui, apimentada também. Ele fala assim, o Fabrício tem algum exemplo de prática de segurança que, a princípio, o produtor pensa, nossa, é muito difícil, não vou fazer. Mas quando o produtor vai realizar, ele percebe que não era tão complicado assim. Você consegue imaginar agora, lancei agora, né? Algum exemplo que já aconteceu de quando você aborda o produtor ou os gestores lá da fazenda, não, isso é difícil. Mas depois vai ver, nem é tão difícil assim. O trabalho no campo ele é muito dinâmico, né? Essa pergunta é muito boa. Ela trata sobre resistência, né? Assim como a pergunta do espectador anterior, aí, o Bassan. Eu sempre acreditei que mudança ela requer cautela, uma abordagem flexível, ponderada e, acima de tudo, com muito respeito, né? Você tem que trazer essa resistência para o seu lado e colocar, principalmente, isso eu estou dando um exemplo de coisa que já implementei, trazer a responsabilidade para esta pessoa, para esse colaborador, ou para esse empregador, ou para esse gestor, tá? É como se fosse o rebelde lá da sala, na época do ensino médio fundamental, né? O que faz bagunça, a professora sai da sala e fala, vou te deixar cuidando da sala. Ele muda o comportamento dele na hora. Então, a partir do momento que você dá a responsabilidade para essa pessoa, mostrando a importância do assunto e dela no contexto de engajamento das outras pessoas, nesse contexto principalmente nesse contexto de segurança do trabalho, eu acho que o comportamento muda. Eu tenho um exemplo, por exemplo, de uma ferramenta que a gente implementa nas atividades rurais, que é a OTS, Observação de Trabalho Seguro. Observação de trabalho seguro é uma coisa muito funcional e que as pessoas sempre falam, qualquer ferramenta de segurança, trazendo o chatismo que as pessoas tratam o prevencionista, né? Tudo que você vai implementar, a premissa é que, nossa, isso demanda tempo, isso vai gastar tempo. Tem até a máxima de segurança que diz, né, que não é nada tão importante que não se possa fazer com segurança, né? Não é bem essa frase, mas não estou lendo ela, mas é esse o sentido, então é o que vale. Mas quando você faz uma observação de trabalho seguro, né? É um trabalho principalmente até de gestores, né? Que a gente faz, aplica essa ferramenta, coloca um setor para observar um setor que não é o dele, para enxergar onde está acontecendo um desvio, tá?
Isso é muito comum porque a partir do momento que você está todos os dias executando uma mesma atividade, a gente chama do erro sistemático, né? Você não enxerga o que está acontecendo do seu lado, né? Virou já uma paisagem, aquela condição insegura. E aí, quando você traz o olhar de um outro, né? Isso não é para dedurar, né, o colega de trabalho ou o setor do outro, né, dentro da sua atividade, é muito mais para ele trazer um senso crítico, porque vai ser trazido para ele também. E quando a gente trouxe essa ferramenta de observação mútua, em diferentes momentos, em diferentes frentes de trabalho, a gente observou que as pessoas passaram, né, a entender o campo de trabalho do outro, os riscos que outros colaboradores em outras frentes de trabalho estavam expostos e começou a contribuir, tá? Tem muita gente que acredita que né, acidente zero, assim como o aculturamento de segurança seja utopia, mas é um trabalho de formiguinha, né? E qualquer alternativa que você trouxer que muda o erro sistemático, né, que tira o cabresto, né, para você colocar um prisma e enxergar mais abrangente o seu trabalho, você vai sim trazer uma contribuição e vai entender que não é só o olhar no seu trabalho, mas que você consegue olhar o do outro e contribuir para uma melhoria contínua e que essas pessoas, aonde estiverem, na frente de trabalho que estiver, ela pode sim trazer uma condição segura e até mesmo contribuir com oportunidades de melhoria que às vezes o especialista não está enxergando, tá? Eu sempre digo isso nas minhas reuniões no campo com colaboradores, gestores, que os maiores especialistas em segurança são as pessoas que estão no dia a dia. Você vai observar, você também é da área de segurança, você vai observar que a gente, quando vai fazer um treinamento, por exemplo, de trabalho seguro com maquinário agrícola, né? E aí as pessoas falam, mas peraí, esse cara não sabe pilotar um maquinário? Eu falei, não, mas essa não é minha função. Minha função é entender o que você faz, qual que é o procedimento. Eu ligo a máquina, engato a marcha, ligo o dispositivo X, coloco a máquina ali em tal lugar e executo a atividade. É a análise criteriosa desse procedimento que o especialista em segurança vai fazer e entender em qual delas existe uma exposição a risco e em qual delas ele pode implementar uma ferramenta de segurança que bloqueie um acidente de trabalho. Fabrício, mais uma pergunta da Selma. Ela fala assim, quais os pontos principais que o produtor, no caso o pequeno produtor, né, deve se atentar para adequar a legislação atual? Você teria alguma dica para esse pequeno produtor que quer atender legislação, né? O que você deixaria de mensagem para ele? Jaime, hoje assim, nós temos pequeno produtor, e ele tem sim, tá, muitos dispositivos, muitas instituições, né, o próprio Senar, né, com seus moderadores, que consegue trazer a capacitação para esses produtores. Eu digo que a Bíblia do trabalho seguro é a NR31, tá? Então, se capacitar na NR31, né? Eu acho que até como recomendação, geralmente os treinamentos do Senar são treinamentos muito proveitosos, sim, tá? Muito esclarecedor. Tem uma equipe fantástica em todo o Brasil, conheço algumas regiões que já participei, inclusive em empresas que trabalhei, já fizemos contratação do trabalho de extensão rural do Senar, que traz, né, uma dessas ferramentas. Aí eu estou falando uma alternativa, né, sem custo, tá? Porque tem muita gente vendendo dificuldade para entregar facilidade, mas tem ferramentas gratuitas, instituições que fornecem essas capacitações e extensões gratuitas, e que são muito importantes. A NR31, ela te dá todo o norte de executar essas atividades com segurança e de seguir a legislação e estar legal conforme as normas regulamentadoras. Então, oriento isso, né? Busque, se intere, coloque a NR31 em cima da sua mesa e, na dúvida, acione a NR31 e mais que isso, até
como eu disse, os maiores especialistas em segurança são as pessoas que estão no dia a dia, né, expostos às condições de risco. Se uma pessoa dentro de casa consegue discernir que eu preciso virar o cabo de uma panela que está com óleo quente para uma criança passar e não derrubar esse óleo quente, essa pessoa numa frente de trabalho, subindo numa escada para trocar um telhado, ela vai entender que se ela não tomar os devidos cuidados, ela vai sim ter um acidente. Então, antes de tudo, a minha recomendação é fazer uma análise prévia do risco, tá? Analise, chega numa frente de trabalho, o que eu vou executar? Antes de executar a atividade, faça esse mapeamento. Aqui tem risco de choque, aqui tem risco de explosão, aqui tem risco de contaminação, né, com agrotóxicos. Tá, tem. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso usar um cinto de segurança, eu preciso usar uma luva específica para determinada atividade. Então, fazer uma análise prévia do risco. Eu acho que são duas boas recomendações. Análise prévia de risco, não executar atividade que se perceber que não está numa condição segura e se interar com a NR31, que é uma bíblia se tratando de segurança do trabalho na zona rural. Obrigado. Estamos chegando à nossa reta final. Fabrício, o que você deixaria de mensagem importante aos nossos produtores sobre o tema de hoje? Porque segurança do trabalho, segurança no trabalho é tão importante? Jaime, é uma responsabilidade grande dar essa resposta. Mas eu acho que falei há pouco sobre empatia. As pessoas precisam ter empatia, né? Respeito e valorizar a vida do próximo, né? Assim como a sua. Tá? E se você me permitir, eu vou fazer o caminho contrário de fazer uma pergunta, tá? Que eu faço nas minhas reuniões, assim, e eu acho que ela é importante para deixar essa última mensagem, né? Você, né? O que você acha? O que você escolheria, né? Que num grupo de trabalhadores tivesse um óbito ou que um colaborador tivesse uma perna amputada? Nossa. Na verdade, se for para escolher nenhum dos dois, eu prefiro que eles trabalhem com segurança e cheguem vivos e inteiros em casa todos os dias para sua família. Mas tem que escolher uma. Fabrício, óbvio que vai na perna amputada, então, né? Que horror, mas... E se eu tivesse que escolher entre 10 colaboradores com a perna amputada e um óbito, qual você escolheria? Eu ainda prefiro 10 com a perna amputada. Sempre vou optar pela vida. Essa resposta, na verdade, essa visualização de perplexidade que me traz um conforto de dizer que alguém entendeu o que é segurança do trabalho, né? Não é o tipo de acidente, né? Não é uma lesão leve ou lesão grave, né? É a pessoa, ela tem que voltar com integridade. É difícil fazer a escolha mesmo, e tomara que a gente não tenha que fazer essa escolha, que os produtores rurais não tenham que fazer essa escolha. E se ele tiver que fazer uma escolha, que ele escolha trabalhar com prevenção para que ele não tenha nem uma condição de risco, nem uma perna amputada, muito menos um óbito dentro da sua propriedade. Excelente, Fabrício. Infelizmente, nosso tempo acabou por hoje. Agora, se você é um pequeno produtor de laranja e quer participar do projeto Fruta Resiliente ou quer entender melhor como funciona, mande uma mensagem para a gente por WhatsApp. Os contatos também estão todos na descrição desse vídeo. Esse vídeo ficará disponível aqui no YouTube. Se você quiser rever, se quiser enviar para alguma pessoa que você acha interessante, é só compartilhar. Na semana que vem, nós vamos divulgar mais vídeos com os principais momentos dessa live e nos próximos dias também vamos divulgar um podcast com a participação do Fabrício sobre esse mesmo assunto. Fique de olho na divulgação dos próximos eventos. Na próxima semana, nós começaremos a tratar sobre outros assuntos que podem ser do seu interesse. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer e parabenizar Fabrício por toda a sua trajetória, contribuindo para a execução dos trabalhos seguros em campo e, principalmente, pela sua preocupação com a vida das pessoas. E também, mais uma vez, obrigado por ter participado desse nosso evento.
Gostaria de agradecer também ao Luiz Fernando Campos e à Mariana Leite, que tornaram esse evento possível, aos nossos analistas de campo, que estão no dia a dia com os produtores rurais, contribuindo tanto com eles, e agradecer ao meu parceiro desse projeto, o Guilherme Ortega, que está sempre me apoiando. Obrigado a todos e até a próxima!